Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11. 2 Pedro 2,11. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E eu quero compartilhar contigo para a honra e glória de Deus, que Ele cresça e eu diminua. 2 Pedro 2,11 diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se afastem-se das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, percebe-se que Pedro, ele vai escrever: peço a vocês, como forasteiros, peço a vocês que se afastem dos desejos carnais. Agora, por que Pedro manda se afastar? Porque percebe-se que Paulo vai dizer em Romanos 8,8. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora tem isso aqui, Romanos do 8 ao 5, diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora entenda isso aqui, Paulo está dizendo em Romanos que todo aquele que vive na carne tem inimizade contra Deus, não pode agradar a Deus. Agora é interessante que inimizade é o oposto da amizade. Então percebe que quem está na carne não tem Deus como amigo, mas tem Deus como inimigo. Então por isso que Pedro manda se afastar. Porque é melhor se afastar da carne e ter Deus como amigo do que viver na carne e ter Deus como teu inimigo. Aleluia, Deus! Por que você acha que Jesus foi crucificado no corpo físico? Percebe que o prego entronizou na carne do Filho. Jesus, ele morreu no corpo físico e ressuscitou no Espírito. Porque a carne traz morte, mas o Espírito traz vida. Aleluia, Deus! Tá entendendo isso aqui, rapaz? Eita glória! Por isso que Paulo vai dizer, Paulo ele diz assim: portanto, toma Cristo como exemplo. Olha que tremendo. Assim como Cristo morreu de uma vez por toda para quebrar o poder do pecado, agora que vive para Deus. Da mesma forma, considere-se vocês mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Tá entendendo? Olha que tremendo. Jesus morreu no corpo físico, ressuscitou no Espírito. Agora entenda isso aqui, para a honra e glória de Deus. Percebe que Pedro vai dizer o que em 1 Pedro 2,11? Pedro vai dizer: amado, peço a vocês que se afaste dos desejos carnais. Agora é interessante que em 1 João 2,14 ao 15 vai dizer assim: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque os desejos da carne procedem do mundo. Então percebe que os desejos da carne procedem não do mundo. Por isso que Tiago 4,4 vai dizer: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Por quê? Porque presta atenção nisso aqui, irmão. Olha que tremendo, olha que tremendo. Em 1 João 2,14 vai dizer o quê? Para não amar o mundo, porque o mundo é os desejos do quê? Da carne. Em Tiago 4,4 fala o quê? Que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então percebe, as coisas do mundo é carnais. Por isso que Tiago vai dizer que é inimizade contra Deus. Por isso que Paulo diz também que viver na carne é inimizade contra Deus. Olha como a palavra de Deus se introniza. Você tem que estar ligado nisso aqui. Agora é interessante que Pedro vai dizer assim: irmãos, advirto vocês que se afaste do desejo da carne. Agora por que Pedro manda se afastar? Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo de número 5. Olha o que Paulo disse. Eita Jeová, eu vou falar tudo. Glória a Deus. Aleluia. Olha que tremendo, irmão. Paulo vai falar em Gálatas 5 a respeito do fruto do Espírito e a respeito das obras da carne. Percebe-se que Paulo vai falar ali da natureza espiritual e da natureza carnal. Paulo diz assim, Gálatas 5, versículo de número 19 ao 22, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixa, iras, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni: os que praticam essas coisas não herderão o reino de Deus. Agora entenda isso aqui. Percebe que Paulo vai citar as obras da carne. E as obras da carne é o quê? Inimizade, orgias, rixas, ciúmes, idolatrias, divisões, bebedeiras. Olha que tremendo, irmão. Isso aqui é obra carnal. E Paulo diz: quem vive na carne
não pode agradar a Deus. Então, ou seja, quem está nessas práticas não pode agradar a Deus. E pior ainda, Paulo diz que não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque se não agradar ele, lá também não entra. Aleluia a Deus. Então vou repetir isso aqui. Eita, glória a Deus. Aleluia. Olha que tremendo. Olha que forte, irmão. Olha que, nossa, sou muito forte, glória a Deus. Olha que tremendo. Pedro vai dizer para se afastar da carne. Aí Paulo em Gálatas vai falar as obras da carne. E Paulo vai esclarecer quais são as obras da carne. Paulo vai dizer, as obras da carne são conhecidas, são manifestas. É imoralidade sexual, ou seja, relação sexual fora do casamento. Em outra tradução vai falar que é fornicação. E fornicação é o ato sexual fora do casamento. Isso é pecado, rapaz. Aleluia, eu vou falar tudo, Deus. Oh, glória. Aleluia. Impureza. Libertinagem. Iras. Olha que tremendo. Iras. Discórdia. Divisão. Invejas. Bebedeiras. Orgias. E coisas semelhantes a essa. Declaro, os que praticam essas coisas não herderão o reino de Deus. Agora, por que não entra no reino de Deus? Que pratica essas coisas, que é carne. E Paulo disse o que em Romanos 8:8? Quem vive na carne não pode agradar a Deus. Eita glória, então se não agrada a Deus, lá no reino também não entra, rapaz. Você acha que fazendo vontade da carne vai entrar lá? Vai nada. Aleluia, Deus. Oh glória. Aí o interessante é que ele vai falar agora acerca do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora interessante que percebe, Paulo vai falar do fruto do Espírito e da carne. Percebe que nós somos feitos de duas naturezas, carnal e espiritual. Aqui ele está falando das nossas naturezas, carnal e espiritual. Só que o interessante é que Paulo vai dizer assim, que existe uma batalha dentro de nós, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Percebe-se que ambos são opostos. Percebe, a carne quer te levar para o pecado, para a imoralidade, o espírito quer te levar para o amor. A carne quer te levar para a feitiçaria, o espírito quer te levar para o domínio próprio. A carne quer te levar para a ira, o espírito quer te levar para o amor. Olha a luta, olha que tremendo. É o oposto entre si. É uma luta dentro de mim e de você. Por isso que Tiago vai dizer, vocês não sabem que os desejos e as lutas guerreiras vêm de dentro de vocês? É dentro de você a luta. Aleluia. Aí olha que tremendo. Olha que tremendo. O espírito traz amor, a carne traz raiva. O espírito traz domínio, a carne discórdia. Olha que tremendo. O espírito, aleluia, traz fidelidade. A carne traz imoralidade. Olha que tremendo, irmão. Percebe isso que é o oposto. É o oposto. A carne quer te levar para uma coisa, o espírito quer te levar para outra. Só que o interessante é que Jesus vai dizer no Getsênime. Jesus leva o discípulo para o Getsênime e Jesus vai dizer assim, minha alma está profundamente triste, ao ponto de morrer. E Jesus vai dizer, a carne é fraca, o espírito está pronto. Então peraí, se a carne é fraca, o espírito está pronto, como que a carne que é fraca vai prevalecer contra o espírito que está pronto? Sabe por quê? A carne é fraca. Mas se você alimentar a carne prevalece sobre o espírito. Uma vez um homem disse, eu vou contar uma parábola que Billy Graham disse. Billy Graham disse uma parábola que eu guardei no meu coração. Ele disse o seguinte, ele disse que um homem tinha uma rinha de cães. E nessa rinha de cães, ele colocava os cachorros para guerrear, para lutar na rinha. Aí toda vez ele sabia o cachorro que ia vencer. E alguém perguntou para ele, meu amigo, qual é o segredo de você saber o cachorro que sempre vai vencer a rinha? Ele disse assim, sabe qual é o segredo? Porque antes de colocar o cachorro na rinha, eu alimento um cachorro durante uma semana e o outro deixa com fome. Então aquele que está com fome vai perder para aquele que está alimentado. Do mesmo jeito é a carne. Aleluia, Deus, está entendendo isso aqui? Se você alimentar a carne, ela vai prevalecer. Mas se você alimentar o espírito, é o espírito que vai prevalecer. Porque Paulo disse, se vocês viverem no espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Então percebe, se você está no espírito, você não vai andar na imoralidade, você não vai andar na impureza, você não vai andar na bebedeira, você não vai andar em orgias. Aleluia. Eita glória, é forte, rapaz. Aleluia, Deus, está entendendo isso aqui? Olha que tremendo, irmão. Quem está na carne não pode agradar a Deus, porque a carne é inimizade. A carne, aleluia, a carne, olha que tremendo, irmão, olha que forte, olha que tremendo. Olha, está entendendo por que Pedro manda se afastar? Porque Paulo vai dizer em Romanos 8:5 que é inimizade contra Deus. Então é melhor se afastar da carne, dos desejos carnais, e ter Deus como amigo, do que viver na carne e ter Deus como teu inimigo. Aleluia. Então percebe que Deus é amigo de quem anda no espírito, mas quem anda na carne é inimigo dele. Não é eu que estou falando, é a Bíblia.
Aleluia! E a Bíblia diz: todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Tiago 4,4 também diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque as coisas do mundo é carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, ou seja, quem ama o mundo não tem o amor do Pai sobre você. Olha que forte, irmão. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Tá entendendo isso aqui? Então percebe. Olha que tremendo. Eu vou repetir isso aqui que eu achei muito forte. Eu vou repetir isso. Presta atenção nisso. Pedro vai dizer: afaste da carne. Afaste dos desejos da carne. Ele vai mandar se afastar. Aí Paulo vai dizer em Romanos o quê? Romanos 8,5 ou diante. Que a carne é inimizade contra Deus. Portanto, todo aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então percebe, Pedro manda se afastar para ter Deus como amigo. Tá entendendo? Porque Paulo diz que vive na carne é inimigo de Deus. Então é melhor se afastar e ter Deus como teu amigo do que viver na carne e ter Ele como teu inimigo. Meu Deus do céu, é muito forte. Agora é interessante que Paulo vai dizer assim, a respeito da consequência da carne e da consequência do Espírito. Quem se inclina para o Espírito, colhe do Espírito vida e paz. Quem se inclina para a carne, vai colher da carne morte. Então percebe, a carne ela vai trazer para você festança, vai trazer coisas passageiras. Olha que tremendo, irmão. O desejo da carne é o quê? Presta atenção nisso aqui. O desejo da carne é o quê? Imoralidade sexual, fornicação, que é um ato sexual fora do casamento. Então percebe, quando você vive no momento, fora do casamento é pecado. Então percebe, tu tá no momento. Bebedeira, momento também. Festança, olha que tremendo, festança é momento. Percebe que a carne te oferece coisas momentâneas. Agora o Espírito te oferece a eternidade. Eita glória, o que você prefere, rapaz? Viver de momento ou se inclinar para o Espírito e colher a eternidade? Percebe que ambos vai trazer uma consequência. Se você viver na carne vai trazer morte, se viver no Espírito é vida. Então percebe, independente da decisão que você vai tomar, se você se inclinar para o Espírito é vida, se inclinar para a carne é morte. Percebe-se que tudo é uma decisão, e toda decisão trará consigo uma consequência. Eita Jeová, aleluia. Você escolhe que você vai alimentar, carne ou espírito. Aqui nessa manhã eu falei de carne versus espírito. Reflita nisso em nome de Jesus. Que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Foi até aqui que Deus me deu. E lembre-se que Paulo disse em Gálatas: quem pratica essas coisas não entra no reino de Deus. Por quê? Porque se não agrada a Deus, a carne do lado também não entra. Reflita nisso em nome de Jesus. É melhor sair fora da carne e entrar no reino do que viver na carne e ficar fora do reino. Porque a carne te oferece momentos para você viver fora da eternidade. Reflita nisso em nome de Jesus.